existe uma questão com relação à política fiscal que precisa ser respondida além de deterministicamente e estatisticamente, que é saber até que ponto que o passado nos permite ter a esperança de vir a reverter o quadro de aumento da relação dívida líquida sobre PIB, o que pressupõe reverter a trajetória do déficit primário. Eu tenho visto alguns amigos, de forma pertinente, em algumas reuniões, com a presença, inclusive, de ministros do Supremo, eles fazem a seguinte pergunta dificílima para o ministro do Supremo: ministro, eu analisei os dados da economia brasileira e esta PEC do teto dos gastos que está aí, estou com aspas abertas, tá? Essa PEC do teto dos gastos que está aí é impossível de ser cumprida. Ministro, isso vai parar no seu colo. E o ministro do Supremo fica realmente preocupado com a pergunta, mas, em geral, responde: e eu vou devolver para o colo de vocês, economistas, porque eu não sei também como resolver. Então, esta é uma afirmativa de ordem determinística, em que as pessoas olham os números, verificam o crescimento vegetativo de uma despesa, que é a despesa previdenciária, que se é 3 e o total é 10, ela passa para 4, 5, 6, e as outras passam para 7, 6, 5, 4. Ou seja, uma sobe e as outras vão diminuindo. E o que eu objetivei fazer com esse trabalho, com o meu coautor, que é o Eduardo Lima Campos, da Escola Nacional de Ciência e Estatística, é prover uma avaliação desta afirmativa, porém de forma estatística, que eu acho que é uma afirmativa pertinente, e é muito pertinente também colocar isso para o juiz do Supremo, tendo em vista que ele poderá depois ter que ajuizar as dificuldades que nós teremos em cumprir a PEC dos gastos. No passado, esse tipo de análise estatística, até 2007, se fazia, para aqueles que gostam de questões mais técnicas, avaliando se uma determinada série de dívida ou de dívida sobre PIB era integrada de ordem 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e avaliando se as séries de despesa e receita cointegravam. Isso caiu um pouco em desuso, porque no paper de 2007, o Bono mostrou que, na verdade, havia suficiência, mas não havia necessidade nessa avaliação da série de dívida ser 1 ou não. E, a partir daí, começou a se usar uma outra técnica, que é a técnica de análise da reação fiscal. O que é a reação fiscal? É um coeficiente que se permite comparar com o juro e com a taxa de crescimento do PIB. Ele tem uma certa dimensão, ele não é adimensional, e esse coeficiente mede quanto que o país reduz a relação, o seu déficit primário, quando a relação dívida sobre PIB, e aí a dívida líquida, que é a mais razoável de se trabalhar, se eleva de determinado montante. Então, observem aqui que no ano passado, a dívida líquida se elevou de quase 8 pontos, e a dívida bruta de um pouco menos, tendo em vista que alguns passivos foram pagos. Só o BNDES devolveu 100 bilhões para o Tesouro. Isso aí já faz que haja uma diferenciação entre a bruta e a líquida. E a pergunta que nós tentamos responder, eu não vou entrar no mérito das contas, é se essa reação fiscal que nós tivemos no passado é compatível com a reação fiscal que nós precisamos ter no futuro. Em particular, esse tratamento permite avaliar estatisticamente as condições de sustentabilidade da dívida, se elas são ou não são satisfeitas. Nós usamos 3 métodos de estimação com coeficientes variáveis no tempo.
filtro de Kalman, o Penalized Spline e cointegração com coeficientes variáveis, que é uma técnica que está pegando aos poucos, mas é uma técnica relativamente nova. E todas essas diferentes mensurações mostram que entre 2003 e 2016 a reação do superávit ao déficit primário, a elevação da relação dívida sobre PIB tem caído, quando agora nós queremos que ela se eleve. Bem, esse gráfico dá mais ou menos a trajetória de cada um. Observa-se aqui que a relação dívida líquida sobre PIB começa a subir mais recentemente na série e o superávit fiscal, atingindo aqui os 150 e poucos bilhões, tem um crescimento negativo. Além de pagar juros, nós ainda temos um déficit primário, que significa dizer que o déficit calculado com juros reais, que é o que interessa macroeconomicamente, é muito alto. Portanto, o aumento da dívida é muito alto. Bem, conclusões do trabalho. O trabalho está na minha página, junto com o Eduardo, como working paper. Ele segue um trabalho do ano passado, que eu fiz com o Carlos Tadeu de Freitas, que é o custo do atraso, que está saindo agora na revista de Economia Política, mas esse trabalho ainda está com o working paper. Primeira pergunta: qualitativamente, quando a dívida sobre PIB se eleva, superávit primário tem se elevado? Observem que é difícil responder isso do ponto de vista de olhar, porque aqui eu tenho algumas vezes que está aumentando e está aumentando, e está aumentando e está caindo. Um e outro, a relação dívida sobre PIB e o superávit ou déficit primário. Sim, a resposta é sim. Ok, e quanto? Qual a magnitude? Bem, na melhor estimativa que nós tivemos, se nós elevarmos a dívida líquida em aproximadamente 5% do PIB, portanto 5% de 6,32 trilhões, nós conseguimos na média, mas observe que é uma regressão com coeficientes variáveis, mas conseguimos na média 17,9 bilhões de reais. É muito, muito pouco, é muito, muito aquém do que se precisa, é muito, 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 muito aquém do que está determinado pela PEC dos gastos. Isso significa que o que tem sido social, institucional e politicamente possível terá que ser muito majorado. Terceira pergunta. Estou confiando, Manuel, que você vai me falar os 5 minutos. Terceira pergunta. Essa reação do setor público da elevação da dívida líquida sobre PIB foi constante? Não, não foi constante. Acabei de citar o Carlos Tadeu, do nosso trabalho do ano passado, que esse aí dá continuidade, ele chegou. Não foi constante e tem caído ao longo do tempo. Esses são os números. Uma elevação da dívida líquida em 5% do PIB. Observem que no ano passado ela aumentou 9% do PIB. Quanto que responde o superávit? Quanto que aumenta o superávit ou cai o déficit? Esses são os números em bilhões de reais. Muito pequenos. E decrescentes. Eles são decrescentes em particular em dezembro de 2014. Isso não é particularidade do governo A nem do governo B. É um fato conhecido no Brasil que, nos períodos de eleição, há uma piora do resultado das contas fiscais. Na verdade, o Marco Bonomo e a Cristina Terra, num paper sensacional, mostraram que isso também respondia. O câmbio também respondia ao ciclo das recessões. Quando havia recessão, o câmbio, a moeda nacional, se valorizava, todo mundo se achava mais
rico em termos de poder de compra e, consequentemente, era mais fácil ou era menos difícil perder uma eleição, era mais fácil ganhar uma eleição. Então, observem que, além de termos números pequenos, nós temos números decrescentes, o que é bastante preocupante. E essa é uma colocação com margens de erro, portanto, eu não estou fazendo nenhuma afirmativa peremptória de que seja impossível, mas, de certa forma, esses dados vão na mesma direção da pergunta daqueles meus colegas para os juízes do Supremo, no sentido de que se isso é factível ou não. De certa forma, isso aqui corrobora a pergunta, embora não seja incisivo na afirmativa, tendo em vista que são mensurações estatísticas, portanto, sujeitas a margens de erro. Esse é o gráfico, Shimura, que eu apresentei lá ontem na Confederação, que mostra aquela queda do superávit primário quando se eleva a relação da dívida líquida. Eu estava dizendo aqui da nossa... que nós já participamos de alguns seminários nos quais essa colocação é feita para o próprio juiz do Supremo, que vai ter que judicializar a PEC lá na frente. E que, de certa forma, esse gráfico corrobora isso, tanto na magnitude nos números, quanto na direção. Bem, uma outra coisa importante é a seguinte: se for feita uma análise, se for feita uma estimativa com coeficientes fixos, a resposta pode ser muito incorreta. Eu tenho aqui, observe que eu estou tratando com a dívida líquida das 3 esferas, incluindo federal, estadual, municipal, setor público consolidado. Aí podem dizer, mas a Selic é muito alta, a taxa efetiva é 6, 7. Sim, mas não para a dívida líquida. Para a dívida líquida, a gente não subtrai meia maçã de uma maçã. Uma maçã menos meia maçã dá meia maçã. Mas para a dívida líquida a gente subtrai uma laranja de uma maçã, quer dizer que fica uma coisa meio complicada. E a taxa de juros que o Banco Central calcula efetiva sobre a dívida líquida chega a 15%, 20%. Portanto, a Selic aqui é razoável. Nenhuma das mensurações estatísticas que fizemos dependem da taxa de juros. Ela só é usada aqui para fazer esse pequeno exercíciozinho. Como a resposta do superávit primário ou do déficit primário à relação dívida sobre líquida é feita variável no tempo, nós podemos nos dar ao luxo de termos ali uma reação fiscal decrescente, 5,67, 4,75, 4,27. E isso nos dá o luxo de poder pegar intervalos diferentes da combinação de taxa de juros real e crescimento do juro real para fazer análise de sustentabilidade. Observe que, estatisticamente, por esses dados, principalmente em função da elevação da taxa, principalmente em função da queda do crescimento do PIB, essas são taxas logarítmicas, ambas nominais. Supõe-se que o deflator seja o que deflaciona o juro também. Então, nos dá insustentável. Entretanto, se fizermos... Quer dizer, é importante observar aqui o seguinte: se fizermos regressão com coeficientes fixos, chegaremos à conclusão, olhando aquele primeiro quadrinho, desde 2 de janeiro de 2003, que é sustentável. Entretanto, com coeficientes variáveis, nós podemos pegar subperíodos e concluir que é insustentável a trajetória da relação dívida sobre PIB. E usando a taxa implícita da dívida, que observem, vai para 15,68, 17,86 e 20,39, aí é insustentável, tanto desde 2012 quanto desde 2014, mas se fizer a regressão com coeficiente fixo, usar o ELS, alguma coisa assim, você vai chegar à conclusão que é sustentável, quando na verdade não é. Então, essa é a exposição de provocação que eu tinha a fazer, de que nós teremos que nos acostumarmos com dificuldades crescentes na área fiscal, que todo mundo já sabe, mas apenas tem aqui uma mensuração estatística que corrobora essa percepção.